trazer aqui a Fernanda Manhotta para ajudar-nos a jogar mais luz, né, Débora, sobre esta divisão ideológica. Foi muito destacado esta mudança de tendência político-ideológica na Bolívia, depois dos governos de Evo Morales e dos seus sucessores, a despeito de terem entrado em atritos, mas diante dessa mudança de tendência na Bolívia, essa expectativa do que está para acontecer no Chile, o que esperar da relação entre os países da América do Sul nesse novo contexto, Manhotta? Pois é, Yuri, você bem ilustrou com esse mapa, né, uma realidade que hoje é bem diferente da de algumas décadas atrás. A gente chegou a ter tanto a chamada onda rosa quanto a maré azul, que foram momentos de maior convergência, seja à direita ou à esquerda, entre os governos da região, principalmente considerando aí o Cone Sul em particular. E agora essa é uma realidade bem diferente, né? A polarização, a divisão, as ambiguidades aparecem também na nossa política regional. E eu destacaria, Yuri, duas dimensões para além das óbvias que a gente já sabe, né? Político-ideológico, partidárias. A primeira delas tem a ver com o antagonismo de visões sobre o próprio conceito de desenvolvimento, né? A gente começa a acompanhar o fortalecimento, na verdade, de dois blocos que têm uma percepção muito diferente de como alcançar, de como buscar o desenvolvimento. À esquerda, a gente vai ter sempre uma ênfase mais ligada, né, ao papel do Estado como um agente social que exerce protagonismo, uma visão distributivista, né, do ponto de vista econômico, a busca de políticas externas que costumam ser mais autônomas e valorizar mais essa dimensão da cooperação regional, enquanto, em geral, os governos da direita costumam ter um foco maior em ajustes fiscais, então a gente costuma ter uma visão mais austera nesse sentido, além também de buscar, geralmente, desregulamentação, a busca por uma inserção internacional que costuma ser mais ligada ao Ocidente. Isso nos leva ao segundo ponto, que tem a ver com a dificuldade, dado esse cenário de divisão, quase um empate, como você bem disse, para criar ação coletiva na América Latina, né, e na América do Sul mais em particular. E quando eu falo em ação coletiva, eu estou falando não só de integração regional, então entra aí um grande ponto de interrogação para falar sobre Mercosul, CELAC, Unasul, várias estruturas que dependeriam de convergências maiores que, nesse caso, não existem ou não existirão, mas não apenas essa integração mais convencional. A gente também está falando aqui de relação com potências e como os países vão se posicionar em relação à triangulação dos interesses dessas potências na região. Estou falando, obviamente, de China, Rússia, necessariamente falando também sobre União Europeia e Estados Unidos. Então, a posição dos países, dependendo do espectro político em relação a esses atores, muda, e isso cria dificuldades, né, de ação coletiva, articulada, conjunta. E, por fim, quando a gente pensa em áreas temáticas, né? De um lado, você vai ter o bloco que vai defender uma política externa mais pragmática, mais ligada ao comércio, aos investimentos, talvez, no máximo, que esteja propenso a falar de cooperação, por exemplo, para a transição energética. E, de outro lado, você vai ter quem tenha uma pauta aí mais focada em promoção da democracia, a pauta ambiental. Então, existe uma polarização em relação ao que é considerado um tema mais premente ou mais urgente. Então, o resumo da ópera é que à esquerda e à direita nós temos visões de mundo sobre desenvolvimento que são diferentes, que levam os países para caminhos distintos na hora de fazer as suas escolhas e, particularmente, no que tange a esses três aspectos: integração regional, relação com as superpotências que se manifestam aqui no nosso campo e, ao mesmo tempo, a pauta de interesses que são diferentes, né? Então, a gente tem aí uma dificuldade maior em criar projetos coletivos. Talvez para o Brasil, viu, Yuri, a boa notícia seja que, apesar de estar colocado, né, classicamente no espectro à esquerda nesse momento com o presidente Lula, dada a necessidade objetiva do Brasil de se equilibrar em política externa, talvez o Brasil possa ampliar a sua ação regional, o seu protagonismo como uma liderança, fazendo a função de ponte. Muita gente aposta que essa divisão dá ao Brasil a oportunidade de, quem sabe, ser aquele que fala com um lado e com o outro lado com algum nível de objetividade. A ver.
A ver se o que vai acontecer depois da eleição do ano que vem aqui no Brasil, né, Manhota? Muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você.